Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Declínio das tropas chechenas de Kadyrov e a ascensão dos libertadores. Vocês sabem que o Kadyrov, que é o chefe, o presidente da República Autônoma da Chechênia, ele é pró-Putin, vamos chamar assim, um soldado, pelo menos era leal ao Putin. Hoje o Putin não está prestigiando ele, mas ele continua com o Putin e vai continuar. Até uma questão de sobrevivência. E o exército dele, desde o primeiro momento, tem lutado ao lado dos russos contra a Ucrânia. Eu tenho pouco falado, talvez até nem falado quase, sobre o exército deles. Então eu quero falar hoje justamente sobre como vai essa situação, o que está acontecendo, né? E o mito da invencibilidade chechena foi desmascarado, que quando eles vieram para a guerra, ameaçavam muito, falavam muitas besteiras, que eles eram peritos em eliminar pessoas com facas, e na realidade vamos mostrar aqui, né? Eu diria para vocês o seguinte: esse mito da invencibilidade está desmascarado, e a guerra é o juiz supremo da verdade. E no campo de batalha ucraniano, as máscaras estão caindo. Durante anos, o mundo ouviu falar da ferocidade das tropas chechenas, enviadas por Ramzan Kadyrov, que é o presidente da Chechênia. Ou, sei lá, o título que ele tem, mas é esse, né? No entanto, o que vemos hoje não é a elite guerreira prometida, mas sim unidades que ganharam a fama de exército de TikTok. A fama deles, inclusive, não é só na Ucrânia. É os russos que deram esse apelido para ele. Para o exército de Ramzan Kadyrov, para os chechenos. Enquanto a propaganda russa tenta pintar um quadro de bravura, os fatos mostram uma realidade de derrotas humilhantes, retiradas estratégicas e um uso questionável da vida de seus soldados. Mas há um outro lado dessa história. Guerreiros chechenos que, movidos pela honra e pela memória de seu próprio povo, se escolheram lutar ao lado da Ucrânia, contra o opressor comum. Hoje vamos analisar o colapso tático das forças de Kadyrov e o papel vital dos batalhões de voluntários chechenos que defendem a liberdade em solo ucraniano no ideal comum contra Vladimir Putin e pela liberdade da Chechênia. E eles, na realidade, os chechenos de Ramzan Kadyrov, são chamados de Kadyrovites também. E eles têm sido um fiasco no teatro da guerra, no teatro de operações. As perdas das tropas de Kadyrov no último ano atingiram níveis muito críticos. Unidades que deveriam atuar como forças de elite foram enviadas para o moedor de carne de Bakhmut e outras frentes exaustivas, onde sua falta de coordenação com o exército regular russo ficou evidente. Relatórios de inteligência mostram que, em vez de estarem na linha de frente dos combates reais, muitas dessas unidades foram posicionadas na retaguarda como forças de bloqueio, uma função muito sinistra. O que consiste essa força de bloqueio? Consiste em atirar nos próprios soldados russos que tentam recuar. E essa missão foi dada para eles por quem? Pelo ditador da Rússia. Isso é muito sinistro, é muito macabro. Essa na realidade, era assassinatos daqueles que queriam recuar. Ou mesmo quando toda a tropa recuava, porque não conseguia avançar e estavam tendo muitas perdas, eles simplesmente atiravam. Aí os caras eram obrigados a voltar, ou os Kadyrovites matavam eles, ou os ucranianos, no ataque às posições ucranianas. Essa postura criou uma tensão que é insustentável dentro dessa coalizão russa com a Chechênia. A destruição de comboios inteiros das forças de Kadyrov por ataques de HIMARS e drones de precisão revelou uma negligência tática gritante. Vídeos de propaganda gravados longe do perigo real já não conseguem esconder os cemitérios que crescem na Chechênia. O que restou foi a imagem de uma força policial militarizada que não possui a disciplina nem o equipamento para enfrentar um exército moderno e motivado como o da Ucrânia. As perdas em equipamentos, blindados e pessoal de comando degradaram essas unidades a um ponto de quase irrelevância. A estratégia
nas grandes ofensivas de verão. E a honra do batalhão Sheikh Mansur e Dudayev foi posta, é uma realidade, né? Porque em contraste absoluto com a decadência dos Kadyrovites, surge a verdadeira linhagem dos guerreiros chechenos, que são grupos como o batalhão Sheikh Mansur e o batalhão Dzhokhar Dudayev tornaram-se lendas vivas na resistência ucraniana. Esses homens não lutam por salários, embora que eles ganhem salários no exército ucraniano, mas não lutam por salários. Eles mesmos falam, esses homens são, eles ou por fidelidade a um ditador, ou fidelidade a Putin, né? Mas por um princípio sagrado de liberdade que lhes foi negado em sua própria terra. Eles trazem consigo décadas de experiência em combate contra o imperialismo do ditador Vladimir Putin, sendo especialista, e antes até, muitos deles antes de Vladimir Putin, sendo especialistas em táticas de guerrilha urbana e infiltração profunda. Diferente das tropas de Kadyrov, os chechenos que lutam pela Ucrânia são integrados, respeitados e vistos como irmãos de armas pela população local. Eles têm sido cruciais na defesa de cidades-chave e na execução de operações especiais que exigem nervos de aço. Diferente dos Kadyrovites, que eles, assim como fazem junto com o exército russo, eles estupram, eles roubam o que tiver na casa, eles levam máquina de lavar roupa, televisão, eles levam embora e deixam lá onde eles estão no acampamento deles, não sei, onde eles estão alojados. Quando eles forem embora para a Chechênia, eles levam embora juntos. Levam um carro, se eles chegarem no local, eles roubam o carro e levam tudo para a Chechênia. Ou seja, eles são saqueadores, é um bando, não é um exército na realidade, é um bando. E onde os Kadyrovites, eles falham inclusive pela arrogância, os libertadores chechenos que lutam ao lado da Ucrânia vencem pela astúcia e pelo sacrifício. Eles entendem que o destino de Grozny, que é a capital da Chechênia, está sendo decidido nessa guerra na Ucrânia e também em Kharkiv, porque eles estão lutando em Kharkiv. Cada tanque russo destruído por um checheno livre é uma revanche histórica contra séculos de opressão, séculos de tirania. Sua coragem é um lembrete constante que o espírito de resistência não pode ser comprado por Moscou ou qualquer ditador que esteja governando no Kremlin. O impacto político e o futuro dessas forças, o que vai ser a degradação das forças de Kadyrov, tem implicações que vão além das fronteiras ucranianas. À medida que as baixas aumentam e o prestígio militar desaparece, o controle de Kadyrov sobre a própria Chechênia começa a mostrar fissuras. O povo checheno observa em silêncio enquanto seus jovens são sacrificados em uma guerra que não é deles, que vão lá morrer por um ditador russo, contra um povo que sofre como eles sofreram também. Que eles tiveram 2 guerras contra o ditador da Rússia. E um dos líderes dessa guerra contra a Rússia foi o pai de Kadyrov. No entanto, Putin fez um acordo com Kadyrov, né, com Ramzan Kadyrov. Ramzan é o filho, o pai era Kadyrov também, e o pai dele acabou morrendo, né? Dizem que foi o próprio Kadyrov que fez essa execução, e ele assumiu o comando, bancado pelo ditador da Rússia. Por outro lado, o fortalecimento dos batalhões voluntários que lutam com a Ucrânia cria um exército de libertação, experiente e bem armado, pronto para o dia em que o vento da mudança soprar no Cáucaso. A Ucrânia tornou-se o campo de treinamento para a futura independência chechena, enquanto os generais de Putin perdem a confiança nos tiktokers de Kadyrov, os comandantes ucranianos celebram a lealdade e a eficácia de seus aliados chechenos. O equilíbrio de poder está mudando, e o sacrifício desses homens em solo ucraniano é a fundação de um novo capítulo para toda a região. Concluindo, agora eles têm que... É uma escolha, na realidade, entre o medo e a liberdade, né? A história não lembrará daqueles que gravaram vídeos encenados para redes sociais enquanto seus companheiros morriam na retaguarda. A história lembrará dos nomes de Sheikh Mansur e Dudayev, honrados por homens que derramaram seu sangue pela soberania de uma nação vizinha para garantir o direito à existência de sua própria, como
como nação soberana livre. As tropas de Kadyrov escolheram o lado da tirania e estão colhendo o preço amargo da derrota. Os chechenos livres escolheram o lado da justiça e seu legado será a vitória. Aqui foi o que nós tivemos que trazer hoje sobre a verdade no fronte das forças chechenas que lutam ao lado da Ucrânia e as forças que lutam contra a Ucrânia ao lado do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.